Olá, Atitude Cosmos, tudo bom? Hoje daremos início ao nosso Atitude Vision, que é uma ferramenta para tratar não só a visão da nossa igreja, mas tratar todas as áreas da nossa vida. E quero, nesses próximos encontros, que serão a cada 15 dias, falar sobre um assunto de extrema relevância para a nossa igreja: como servir o reino. Então hoje, eu e você iremos construir uma nova cultura na Atitude Cosmos. Vem comigo? E eu quero começar falando sobre o servir, a cultura do servir. É um passo importante para alinhar o coração, prática e visão no serviço da nossa igreja. Qual o lema para essa cultura? Formar corações, discipulando líderes e multiplicando o reino. Criaremos uma cultura onde iremos ajudar a construir mais do que equipes, mas sim uma cultura onde servir não é obrigação, é uma identidade, onde cada gesto, cada função e cada detalhe revelam o amor de Cristo. Iremos falar sobre 3 pilares que sustentam uma igreja saudável. Pilares esses que são importantes para viver essa cultura. Quais são esses pilares? Primeiro, a cultura do servir. O segundo, pastor de líderes. E o terceiro pilar, liderando quem serve. Então, falando sobre a cultura do servir, isso aqui que nós estamos fazendo hoje não é um manual, não é uma ferramenta, é um convite para você construir um grupo, um time que carrega a missão com o coração no lugar certo. Servos e voluntários não se formam sozinhos. Existem muitas igrejas tentando montar equipe na base da urgência, escala pronta, tarefa definida, mas ninguém entende de fato o que está fazendo ali. Qual o resultado? Gente cansada, gente perdida, gente machucada, ferida. E o pior, uma igreja cheia de atividades, mas vazia de propósito. Mas também existe o contrário, equipes pequenas, mas maduras, voluntários que sabem o valor que carregam, servos que servem com alegria, mesmo sem holofotes. A diferença quase sempre está em como tudo começa e em como a cultura é sustentada no caminho. Vamos falar sobre fundamentos espirituais, estrutura prática, modelos de treinamento, reflexões que despertam, ferramentas que funcionam de verdade. Mas, acima de tudo, vamos encontrar direção. Como vivo falando, a igreja não precisa de uma ajudinha, ela precisa de gente com vontade, gente pronta, gente com o coração aceso, gente que entende que servir não é vaidade, nem favor. Servir é chamado. Chega de perder tempo, de bater cabeça com assuntos que já estão desgastados, pois a partir daqui não vamos falar de escala, vamos falar de cultura, vamos falar de serviço com propósito e de como formar um grupo, uma equipe que sustenta essa visão na prática. Vamos juntos? Em primeiro lugar, vamos falar sobre fundamentos da cultura do servir. Você sabia que servir é espiritual? E por que servir é espiritual? Porque o coração vem antes da escala. O coração, sabe, ele não está muito ligado na escala, no dia, não. O coração ele está ligado no propósito. Você já conversou com alguém da igreja que diz assim, ó: cara, eu estou cansado, mas eu estou servindo. Ou então, eu estou servindo, mas me sinto vazio, não sei o que estou fazendo. A verdade é que muita gente está na escala, mas não está no altar. E talvez esse seja o primeiro ponto que precisamos realinhar. Servir é espiritual. Não é um peso, não é uma tarefa, é devoção, é resposta, é entrega. Antes de falar sobre como formar grupos, montar escala ou aplicar treinamentos, a pergunta mais importante é: como está o seu coração? Como está o coração de quem serve? Servir é mais do que fazer, é uma resposta, não é uma tarefa, não é uma obrigação. É a resposta de quem foi alcançado por um amor tão grande que não consegue mais ficar parado. É o sim de quem entendeu de que não há privilégio maior que participar do que Deus está fazendo. Por isso é uma resposta. Então, servir é espiritual e é uma forma de adorar. Enquanto eu sirvo, eu adoro. A escala, ela só organiza.
A escala diz quando e aonde alguém vai servir, mas o coração é o que sustenta. O coração responde porque alguém serve. Pois quando o porquê está resolvido, tudo muda. A pontualidade muda, a disposição aumenta, a excelência se torna natural. Isso não vem da cobrança, vem da convicção, da resposta, do sim, do chamado. O problema, muitas vezes, que a gente pensa é a responsabilidade, o cargo, o nome que damos. Muitas igrejas vão chamar de obreiros, de diáconos, outros vão chamar de voluntários, de staff, de equipe. Mas na realidade, o que importa, sabe, é a convicção. É a convicção. Eu já vi muitos voluntários que se entregam de peito aberto, mas como já vi muito obreiro sem zelo, sabe? A cultura que formamos vale mais do que o nome que nós usamos. Se queremos um grupo, um time forte, precisamos formar a mentalidade, não apenas a estrutura. Precisamos entender que o altar sempre vem antes da função. Antes de alguém tocar, filmar, pregar, arrumar, acolher, receber, essa pessoa precisa saber que o que está fazendo não é para o pastor, não é para a placa denominacional, sabe? Não é por visibilidade, não. É por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Servir é discipulado prático. O discipulado se faz caminhando junto. Não tem lugar melhor que formar alguém do que no serviço. Enquanto eu organizo uma cadeira, eu vou falando da vida. Enquanto eu preparo um café, eu oro com o irmão junto. Enquanto eu limpo uma sala, eu aprendo sobre humildade. O serviço é um terreno fértil para mudar o caráter e ensinar a cultura. Por isso, se deve formar discípulos enquanto serve e não esperar ter tudo resolvido para começar. Eu quero deixar aqui uma dica prática para você. Para começar a servir, comece pelo porquê. Por quê? Antes de iniciar o mês e uma nova escala, chame para uma conversa. Tire um tempo de oração juntos. Compartilhe experiências de servir. Leia João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Reflitam, por que servimos? Para que fazemos isso? Essa simples prática pode ser o que separa um ministério sobrecarregado de um ministério saudável. E em cada encontro nosso aqui, eu quero deixar algumas perguntas para a sua reflexão. A primeira pergunta é: esse grupo sabe por que está servindo? Será que nós sabemos por que estamos servindo aqui na igreja? Em segundo lugar, eu estou formando pessoas ou apenas ocupando funções? Em terceiro lugar, servir na minha igreja é visto como tarefa ou como parte da fé, do amor? Em quarto e último lugar, como posso reforçar o valor espiritual do serviço nas próximas reuniões? Nós iremos construir um caminho onde falaremos muito sobre a cultura do servir. Se queremos uma igreja fortalecida, se queremos uma igreja transformadora, se queremos ser uma igreja relevante, se queremos viver o extraordinário nesse ano de 2026, em primeiro lugar, nós precisaremos entender sobre servir. Como servir? Não apenas como servir as pessoas, mas como servir ao reino. Porque quando os meus olhos estão apenas nas pessoas, eu sirvo como dá, de qualquer maneira. Mas quando eu entendo que eu estou servindo ao reino, quando eu entendo que eu estou servindo a um propósito, eu sirvo com amor, com vontade, com paixão, com zelo. Por isso eu quero te convidar a não falte a nenhum desses encontros. Serão encontros assim, rápidos, mas que irão fazer com que a gente pense, reflita sobre as decisões que tomamos. Serviremos com amor? Porque na realidade não é sobre nós, é sobre Ele.
Um beijo no seu coração. Deus abençoe.